Então, dando seguimento, irmãos, hoje nós vamos dar início à nossa primeira série de mensagens de 2022. Nós temos aqui uma expectativa maravilhosa de que, de uma forma muito direta, Deus fale ao nosso coração, que nós sejamos, mais uma vez, despertados àquilo que o Senhor Jesus estabeleceu em Sua palavra como vontade para a nossa vida, ou melhor dizendo, para a vida daqueles que já se entregaram aos seus braços, salvificamente alcançados pela graça. E o Sermão do Monte, irmãos, é exatamente este conteúdo que provavelmente seria a parte mais conhecida dos ensinos de Jesus. É muito falado o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E é bem verdade que muitas pessoas olham para estes conteúdos de forma muito romântica ou poética, não é? E não se observa de forma mais clara e mais contundente com a relação que esses conteúdos têm com a nossa fé. É preciso então ter esta compreensão, embora se possa argumentar, não é, que seja uma porção, não é, menos compreendida para a vida diária do crente e certamente a menos obedecida. Este aqui é um ponto-chave fundamental para a nossa crença, para a nossa caminhada. De tudo, então, irmãos, que o Senhor Jesus disse, essas suas palavras, elas são as que mais se aproximam de um manifesto ou de um tratado, não é? Pois descreve o que o próprio Jesus, ele desejava para os seus seguidores, para que assim como está escrito, eles fossem e eles vivessem. E assim, o Sermão do Monte, irmãos, é uma espécie de suprassumo. E essa palavra suprassumo quer dizer algo que se alcança ao nível mais elevado de tudo aquilo que o Senhor Jesus ele estabeleceu no início do seu ministério. Estas palavras, elas resumem então em algo que alcançou o nível máximo que queria para os seus, com os seus ensinamentos para a vida daqueles que os serviam ou que os seguissem. Não parece, irmão, ser uma mensagem focalizada a dar respostas a todas as perguntas da vida. Não, mas sem dúvida alguma é um conteúdo relevante para o tipo peculiar de vida proposto por Jesus. Ou seja, é uma proposta de vida que Jesus estabeleceu nestes conteúdos do Sermão da Montanha para os seus seguidores. É uma proposta suficiente, irmãos, em si, e que aponta para a verdadeira realização plena da nossa realidade. E esse conteúdo, irmãos, o Sermão do Monte, ele nos ajuda a entender a nossa vida a partir dos nossos prismas, dos nossos valores, principalmente também virtudes e perspectivas, e compará-los aos ensinamentos dados por Jesus, se nós estamos sendo de fato seguidores essencialmente de acordo com a sua vontade. E aqui a grande questão, neste ponto, de forma muito clara, é que todos nós temos prismas, ou seja, como enxergamos, nós temos os nossos valores, os nossos princípios, nós temos virtudes, nós temos perspectivas, mas a grande questão é, de acordo com os ditos de Jesus, será que tudo isso que nós temos de fato está de acordo com o que Jesus então ele estabelece? Será que os nossos valores são os valores que Jesus Cristo ele estabeleceu na sua palavra? Será que aquilo que eu tenho como expectativa da vida terrena, agora e futura, será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que o Senhor ele deseja que nós vivamos? Este é o grande ponto que nos leva à reflexão, pois na verdade o Sermão do Monte, irmãos, ele contém ensinamentos que, para quem deseja viver, irmãos, de fato, um projeto de vida muito mais além da mediocridade, ou seja, de algo sem qualidade. O Sermão do Monte, ele nos coloca num patamar elevado, num patamar de que a vontade de Deus, ela se estabelece na nossa vida e por isso nós somos muito bem-aventurados. De fato, é uma proposta de vida para os seus seguidores. E olhando para isso, todavia, por causa do pecado, nós reconhecemos, irmãos, as nossas falhas. Por conta do pecado, nós encontramos claramente as nossas limitações, que diante das palavras de Jesus, todos nós somos denunciados. As palavras de Jesus nos denunciam, porque nós, imbuídos na nossa pecaminosidade, na nossa fragilidade e fraqueza, nós começamos agora a nos colocar diante do espelho do Sermão do Monte
E nós fazemos agora questionamentos quanto à nossa vida. E começamos agora a olhar que somos denunciados em muitas áreas e que nós precisamos de fato ter uma clareza importante. E a proposta desta noite, de abertura desta série, é que ao longo de muitos domingos que teremos pela frente, vários domingos, nós vamos aos poucos conhecendo com mais profundidade qual é a vontade de Jesus no Sermão da Montanha. De fato, meus irmãos, o Sermão do Monte nos coloca numa condição crucial de que nós, de fato, precisamos orar. Precisamos, irmãos, encarar a cruz posta para os seus discípulos, pois assim a palavra de Deus nos coloca que se nós queremos seguir a Cristo, devemos tomar a nossa cruz, e esta cruz aqui, ela é exposta para nós como proposta, pois alguma coisa nós precisamos, irmãos, concluir pelas palavras de Jesus. Quando eu começo então a olhar, irmãos, para essa proposta da cruz, eu começo a entender, queridos, que a cruz, de fato, ela foi uma decorrência da prática do Sermão do Monte. Ou seja, aqueles que aderem ao Sermão do Monte, a uma vida no Sermão do Monte, inevitavelmente ele estará com a cruz que o seguirá, a cruz que o Senhor propôs, e a cruz que o próprio Cristo, vivendo na prática o Sermão do Monte, ele teve que carregar por nós. Olhando assim, queridos, Jesus, ele foi muito verdadeiro quando ele afirmou este ser um caminho com algumas características importantes, e eu queria trazer para os irmãos aqui. O caminho com a cruz é um caminho apertado. O caminho com a cruz é um caminho, irmãos, que não é uma opção de baixo risco, mas é uma opção de alto risco para a nossa vida. Como também é uma estrada espinhosa e de difícil acesso. Como também os portões são estreitos. A sua palavra ela é muito clara quando fala em outras passagens acerca disso. Olhando assim, queridos, ao aplicar este ensinamento a nós mesmos, precisamos então considerar que a Bíblia é um livro perigoso de se ler. E assim sendo, a igreja é uma comunidade também perigosa de se ajuntar. Nós somos corajosos por isto fazer, por estar aqui, cuidando então de aprender a palavra, de nos render a ela. Pois, irmãos, a leitura da Bíblia, nós ouvimos as palavras de Cristo, e quando nos filiamos então à igreja por um chamamento do Senhor, em outras palavras, nós estamos dizendo que nós cremos em Cristo e nos seus ensinamentos, que não são nada leves, mas são confrontadores, para nos moldar a um caráter que Ele mesmo expõe neste Sermão do Monte, com vistas à vida eterna. Não é o caminho da facilidade. Quem achar que vida cristã, caminhada com Deus, caminhada com Cristo, é muito fácil, alguma coisa errada tem na sua vida. Caminhada com Cristo é uma caminhada difícil, é uma caminhada desafiadora, que todos os dias eu tenho que dizer não a mim mesmo, para poder dizer sim a Cristo. Todos os dias eu tenho que mortificar uma parte da minha vida, uma parte das minhas vontades, para poder a vontade dele prevalecer. E há quem se engane, que acha que vai enganar ao Senhor tendo uma performance, um estilo de vivência, que lá na frente, quando chegarmos diante do Eterno, nós seremos desnudados pela verdade que há em seus olhos, vai olhar para nós e vai realmente saber quem nós fomos, ou quem nós seremos. Assim, queridos, como resultado, nós pertencemos, irmãos, a um grupo descrito por Jesus como aqueles que ouvem os seus ensinamentos e os chamam, são chamados pelo Senhor. A nossa filiação, irmãos, então, portanto, nos coloca nesta condição de uma séria responsabilidade, pois garante aquilo que nós sabemos, e como também aquilo que dizemos, e como também traduzido naquilo que fazemos. Então, se somos servos, discípulos, se cremos na palavra do Senhor, se nos abraçamos com um estilo de vida contido no Sermão do Monte, nós não apenas vamos saber, não é apenas o saber,
não é apenas também o dizer, mas é também o traduzir em o viver e o fazer aquilo que o Senhor Jesus colocou. Martinho Lutero, para concluir minha introdução, ele falou explicitamente quanto a um dos propósitos do Sermão do Monte. E ele disse: Cristo nada disse neste sermão sobre como nos tornarmos cristãos. Não. Mas ele fala sobre as obras e os frutos que ninguém pode produzir se já não for um discípulo alcançado pela graça daquele que escreveu o Sermão do Monte. Ou seja, irmãos, o Sermão do Monte só tem uma clara compreensão aqueles que já foram alcançados pela graça salvadora. Aqueles que pertencem à família cristã é que vão de fato conhecer e entender, e vão estar aptos pelo próprio Deus para poder viver assim. Observe, queridos, que, portanto, conclusivamente, as bem-aventuranças contidas no Sermão do Monte apresentam as bênçãos de Deus que Ele concede, não como uma recompensa aos méritos humanos, não, mas como um dom de graça àqueles nos quais Ele está desenvolvendo um caráter tal qual. Então, para que nós possamos refletir na palavra de Deus, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, e os versos 28 e 29. Bom, meus irmãos, então Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29, diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Nós vamos então orar nesse momento, para que o Senhor nos ajude no transcorrer desta ministração, que o seu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes, para que tenhamos uma compreensão clara acerca daquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Amém? Eu queria só pedir que os irmãos diminuíssem um pouco esse ar-condicionado, por favor, tá? Pai querido e santo, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te adoramos na beleza da tua santidade e pedimos, ó Deus, a tua intervenção nesta hora, que o Senhor Deus nos abençoe, Pai, na iluminação da nossa mente, para que possamos compreender, ó Deus, as tuas palavras contidas nesta porção. Ó Deus, abençoa, Pai, no nome de Jesus, a vida de cada um de nós que aqui estamos. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, que são muitos, que o Senhor restaure a saúde de cada um deles, Pai, e que nós aqui possamos ser alcançados, ó Deus, pela tua graça, para que possamos de fato compreender, ó Deus, e sermos alimentados pela tua Escritura. No nome de Jesus, é assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Bom, meus irmãos, a conhecida história bíblica do Sermão do Monte é de fato algo extraordinário e está registrada no livro de Mateus, entre os capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos que trazem este conteúdo. É um apanhado grandioso de tanto ensinamento rico, que deveria ser para nós algo cotidiano, de podermos meditar a cada dia, pois são nestes 3 capítulos que o Senhor Jesus, no início do seu ministério, ele estava então agora, depois do seu batismo por João Batista, começou agora a escrever, a falar, né? E Mateus foi quem escreveu, quem registrou toda aquela cena que foi, que aconteceu, não é, na colina lá daquela montanha. Então, ali, meus irmãos, não muito longe de Cafarnaum, Jesus então parou, não é, para dar esse longo sermão a uma grande população que ali estava aos seus ouvidos abertos, então, para ouvir a voz do Senhor Jesus falar. Então, dando a esse evento este título, né, de Sermão da Montanha, porque foi de fato numa montanha onde ele se colocou em uma posição em que os outros poderiam o enxergar, e ali então os ensinamentos de Jesus vieram então, irmãos, com mensagens importantíssimas quanto ao Pai Nosso, que está envolvido nesta passagem, como também as bem-aventuranças, que são algo extremamente valioso para as nossas vidas. Mas não só isso, como também tantas outras partes importantes que nós não podemos descartar do arcabouço ou de tudo aquilo que faz parte então
desse apanhado das palavras de Jesus. Este sermão, irmãos, então, foi uma revelação de Deus através de Jesus ao seu povo, de forma muito clara. Serviu, então, como um alerta radical para os cristãos, para que eles vivessem de todo o coração para Deus por meio da fé. E isso não simplesmente por meio de ações externas, de guardar a lei apenas. Não, vai muito mais além. Observe, queridos, que o nosso Salvador, ele usou esta passagem para ensinar aos seus seguidores como viver com o reino de Deus em mente. Ou seja, a expectativa é que todo cristão ele viva com o reino de Deus em sua mente. Isso significa dizer que todas as nossas ações, atitudes, tudo que nós fazemos no nosso cotidiano, eu preciso perguntar: o reino de Deus está sendo acrescentado através de mim em quê? Será que isso que eu estou fazendo está sendo reino de Deus na minha vida? É mais ou menos isso. Eu preciso de fato fazer estas reflexões, pois o Sermão da Montanha não é simplesmente, irmãos, uma regra, uma lista de regras a seguir. Não, não é isso. Embora haja muitos ensinamentos que Jesus ensinou para o povo, mas não é somente seguir aquela lista ali, muito pelo contrário. O que Jesus falou ali, naquela lista de tantas coisas a serem vividas, ali ele estava fazendo um convite para viver abaixo da sua graça e experimentar as bênçãos e recompensas de um viver com Cristo. Então, somente os que se submetem, compreendendo que é a graça do Senhor, que deve estar acima de nós, nos capacitando para viver aquela lista lá, que nós vamos conhecer durante os domingos, é que de fato nos faz expor uma fé genuína, fundamentada, verdadeira, e não nos enganarmos a nós mesmos. Olhando assim, queridos, neste sentido, o Sermão do Monte não é lei, mas é evangelho. Olha só que coisa linda. Para tornar, irmãos, clara a diferença entre ambos, ele prossegue, e é preciso fugir em termos de dizer assim, não é moralidade cristã, não é moralidade cristã, mas falando outro sim em fé vivida. Ou seja, o Sermão do Monte é muito mais um exemplo de fé vivida do que simplesmente moralidade cristã. E de moralidade cristã o Senhor não está interessado. O Senhor não está interessado com a nossa religiosidade. O Senhor não está interessado se nós vamos ao culto todo domingo só para demonstrar que nós somos, quando na verdade não há fé vivida, quando na verdade, quando chega naqueles pontos que são cruciais, que desafia a nossa fé, nós de fato não apresentamos nada, ou não apresentamos um fruto de acordo com esta fé que deve ser vivida. Assim, queridos, observe que nesta equação, trazendo como exemplo Êxodo capítulo 20 e os versos do 1 ao 3, naquele episódio lá do Decálogo, que são os 10 mandamentos, observe que primeiro vem a graça para depois vir os mandamentos. Se os irmãos não estão lembrados, o primeiro verso do Êxodo 20, antes de entrar nos 10 mandamentos, o Senhor Deus, ele apresenta o Evangelho, irmãos, de forma muito linda, quando ele diz: então falou Deus todas estas palavras, e ele começa a dizer, no verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o próprio Deus já apresenta um quadro do seu Evangelho, anunciando ou pré-anunciando o proto-evangelho que aconteceria por meio de Cristo, aquele que viria para agora nos libertar do Egito e da escravidão que nós vivíamos no pecado, e ele se coloca como Deus que isto fez. Ou seja, a graça imerecida, o Evangelho agora sendo apresentado lá no início das Escrituras. E isso, queridos, depois ele começa a vir com a lei. Ou seja, observe, o Evangelho, segundo John Stott, é uma declaração do que Deus, na sua graça, tinha feito pelos homens através de Cristo. Isto é Evangelho. Evangelho é o que o Senhor Jesus ele fez lá na cruz. Evangelho é a graça que nos alcança como uma boa notícia, que há, de fato, um amor que se estendeu
sobre nós para nos salvar. Já o mandamento era uma declaração do que Deus exigia dos homens que se tornaram objeto da sua graciosa ação salvadora. Então, mandamento, irmãos, ele só é para ser vivido aqueles que de fato são do Senhor Jesus. Então, as pessoas que não foram alcançadas pela graça salvadora e cumprem os mandamentos de Deus, elas fazem com um peso nas costas horrível. Elas agora vivem uma vida de peso, porque elas não foram capacitadas pela graça salvadora. Então o Evangelho é a declaração do Deus que na sua graça Ele fez pelos homens através de Cristo. Isto é o Evangelho, e isto os capacitará para que eles vivam os mandamentos de acordo com a palavra de Deus. Observe, queridos, que assim o Sermão do Monte, ele nos reporta uma verdadeira qualificação ou uma realidade de viver tal fé que frutifica de forma e nos parâmetros da palavra de Jesus nesta passagem. E isso, queridos, é algo que nós precisamos avaliar a cada dia da nossa vida. A nossa fé que nós temos, ela é fruto de quê? As minhas obras, isto são frutos de uma fé genuína ou de uma religiosidade? Eu preciso saber disso. Eu preciso fazer estas perguntas a mim mesmo. Você precisa fazer essas perguntas a você mesmo. Se a fé que você vive, se a vida que você leva, que eu levo, a nossa vida, como é que nós temos levado nossa vida? Está de acordo com uma fé sustentada na palavra? Ou é apenas uma adesão a um formato religioso que é bonito e bom participar da igreja e etc e tal? Isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu, queridos, é de fato a verdadeira conversão, é a entrega da sua vida por um chamamento do Senhor pela sua palavra. E assim, meus amados, eu convido você a olhar então para o verso 28, quando nós lemos aqui, de que quando Jesus acabou de falar as suas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Aqui, Mateus, irmãos, que registrou esse momento, Mateus poderia simplesmente ter registrado a grandeza dos ensinos de Jesus, poderia apenas ficar nisso, mas Mateus está chamando também a atenção para o detalhe de que as multidões estavam atônicas ou maravilhadas com a autoridade dos ensinos e pela singularidade de Jesus. Mateus então faz um apanhado completo, fala daquilo que Jesus falou, mas observa como os homens, as pessoas estavam ali observando aquilo que Jesus estava falando. O ensino de Jesus, irmãos, conduz então o discípulo. O ensino de Jesus conduz o discípulo à libertação de todas as formas que o oprime, e isto é extremamente extraordinário, inclusive do egoísmo e da tentação de criar qualquer expectativa que possa significar reconhecimento e prestígio diante de alguém. O Sermão do Monte nos coloca nesta condição de humilhação, de servo, de estar a serviço dele, de que em nós não há nada suficiente em si mesmo. E assim, queridos, entendendo isso, de que o ensino de Jesus conduz o servo, o discípulo, à sua libertação, inclusive daquilo que ele mesmo acha de si, nós podemos entender, irmãos, que o discípulo de verdade é aquele que é pobre de espírito. E esta expressão tem sido tão caluniada e distorcida, e muitas pessoas acham e julgam um significado diferente desta expressão, e acham que a pessoa que não tem sensibilidade é uma pessoa que não tem sensibilidade por alguma causa, é um pobre de espírito. Não, muito pelo contrário. O pobre de espírito é outra coisa totalmente diferente. O pobre de espírito, irmãos, é aquele que não tem envaidecimento nenhum em detrimento do outro. Este é um dos pontos. Ou seja, aquele que é orgulhoso, que é arrogante, ele é rico de espírito. Ele acha que é muita coisa. Ele se acha super poderoso. Ele se acha importante. O pobre de espírito é o servo. O pobre de espírito é o que considera o outro maior. O pobre de espírito é aquele que entende que a autoridade sobre a vida dele é a de Jesus.
E assim, meus irmãos, o discípulo de verdade é aquele que nada tem a perder. Nada, ele não tem apego a nada. O discípulo de verdade, ele não coloca o seu coração no tesouro terrestre, que é isso que a palavra ensina ao longo de muitas passagens. Aquele que não tem nada a perder, irmãos, é aquele discípulo que compreende que a vida dele aqui é uma simples passagem, e que tudo aquilo que Deus tem colocado na mão dele pertence a Deus e tem que se estar a serviço do reino. Ele é apenas aquele que administra, que toma conta, que a palavra chama de mordomo. Então tudo aquilo que você tem, que eu tenho, de coisas materiais, precisam redundar para a glória de Deus. Senão, nós não estamos nos comportando como um discípulo de verdade. O discípulo de verdade, e sendo totalmente despojado, ele não tem pretensão de ganhar coisa alguma além do necessário, além daquilo que ele precisa para sobreviver. E Deus tem nos dado tanto a mais do que isso, e nós podemos reconhecer isso aqui. E o discípulo de verdade, quando ele tem acima da sua necessidade, o que é que ele tem feito? Como é que ele tem agido em relação a isso? Ele tem abençoado o quê? Ele tem ocasionado como resultado o reino de Deus em que aspecto? E isso, meus irmãos, é de fato o que é ser um discípulo de verdade. O discípulo de verdade, ele compreende que a sua justiça não se baseia nos seus próprios méritos, mas a verdadeira justiça está no Senhor. O verdadeiro discípulo, irmãos, é aquele que confia exclusivamente na graça de Deus. É aquele que de fato depende completamente do eterno. Este é o verdadeiro discípulo, que não está preocupado, irmãos, com prejuízos terrenos. Ele está preocupado com prejuízos eternos. Este é o verdadeiro discípulo. E nós precisamos, irmãos, entender e compreender que a nossa proposta nesta noite e nas demais que virão pela frente é que pelo menos no final nós possamos ter pelo menos refletido sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, sobre de fato fugirmos completamente da hipocrisia de viver uma religiosidade vazia que não tem fundamento algum em nada, apenas em nós mesmos. E olharmos então para as Escrituras, para os ensinamentos que Jesus colocou. E eu convido vocês a ler em casa, leiam o capítulo 5, 6 e 7, pois são neles que nós vamos meditar durante esse tempo. O ensino de Jesus então, irmãos, no Sermão do Monte, orienta a consolidar a fé dos discípulos, elevando-os a um patamar de confiança em Deus de forma plena. De fato, o Senhor Jesus, Ele faz com que os seus discípulos possam lidar com a justiça de Deus em comparação com as motivações oriundas da sua própria alma. Eu preciso deixar Deus governar a minha vida completamente. A justiça de Deus, ela precisa se estabelecer num parâmetro de autoridade, de controle absoluto sobre a minha vida em todas as áreas da minha vida, não somente nas áreas que eu escolher que ele haja. Não, a proposta é que o discípulo, ele é um escravo da graça salvadora do Senhor Jesus de forma completa. Isso, meus irmãos, apresenta-nos o discurso assombroso de Jesus, quando Jesus agora se coloca como o verbo que se fez carne, o verbo agora encarnado, agora a palavra que se fez carne, agora falando diretamente aos seus seguidores, aquela multidão de gente. E isso, naquela multidão, eles ficaram então, irmãos, maravilhados com tal ensinamento, o ensinamento do Senhor dos Senhores, já que seus ouvidos, irmãos, estavam acostumados a ouvir os mestres farisaicos da lei. E o Senhor Jesus, ele foi contundente e ele trouxe uma exposição verdadeira com autoridade, não trazendo um mero reflexo de autoridade sobre os ensinamentos, mas ele era a própria autoridade, ele era o próprio Cristo, ele era o próprio Senhor, Criador de todas as coisas, que ali estava agora como pessoa. Ele não era agora um representante que criava peso extra sobre a vida das pessoas, que eles mesmos não viviam como eram os fariseus. Não, o próprio Jesus, ele vem agora com a palavra do Evangelho, ele vem agora com a palavra de convidar todos os seus ouvintes a viverem uma fé vivida, verdadeira, genuína, consolidada nas Escrituras.
Observe, queridos, que Jesus, por outro lado, ele que era a autoridade suprema sobre tudo que ele estava falando, ele possui, irmãos, todo o poder e conhecimento. E esta diferença era extremamente óbvia diante dos seus ouvintes. Os seus ouvintes ficaram atônitos, ficaram incríveis com tal sabedoria, com tal profundidade de tudo aquilo que era falado por Jesus. Jesus trazia, irmãos, detalhes incríveis, e ouvir a voz do Senhor causou esses impactos importantes e determinantes na vida daquelas pessoas. Eles ficaram, irmãos, de fato assombrados pela profundidade e coerência da vida, de tudo aquilo que Jesus havia falado, e que eles deveriam então crer em Deus, e que poderiam então, irmãos, de forma segura, viver fora da superficialidade da lei proferida pelos escribas e fariseus. O próprio Jesus, com ele trouxe o descortinar de mistérios com tal profundidade do que Deus de fato é para o seu povo. E isso é um fato, irmãos, de que ouvir a voz de Deus não é como ouvir a voz de uma pessoa. Ouvir a voz de Deus é ouvir algo banhado de confiança, mas como também de sabedoria e também de fidelidade. Sabedoria, porque havia essa tal profundidade surpreendente em tudo que ele falava, em descortinar méritos e valores eternos. Então havia, de fato, este elemento de sabedoria na fala do Senhor Jesus. Mas também, queridos, era uma fala fiel, era uma fala de fidelidade. O Senhor Jesus, ele não lisonjeou aquela multidão de forma nenhuma. Em nenhum momento houve elogios à multidão, aprovando as expectativas que eles tinham acerca do Messias que estava lá diante deles, de forma alguma. Mas o Senhor Jesus, na sua fala, mostrou a natureza espiritual de um reino que ele veio estabelecer. Ele veio falar agora do reino eterno. Ele não veio falar de um reino terreno, mas ele veio falar de um reino eterno. E qual é a nossa posição diante disso? Será que nós estamos aqui achando que o reino, ele é somente eterno? Será que nós estamos vivendo um cumprimento de tantas coisas que nós fazemos, olhando apenas para o hoje, o agora, o aqui? Ou será que nós estamos vivendo no aqui e no lá, mais adiante? Como é que nós estamos percebendo a nossa vida? Como é que nós estamos percebendo o movimento de Deus na nossa história? Será que a gente só tem olhos para visualizar o aqui e agora? Ou será que o Senhor, na sua palavra, na fé que nós temos, tem nos levado a pensar além do momento da nossa partida daqui, para viver agora uma eternidade com Ele? Observe que nesta fidelidade, irmãos, do Senhor Jesus, as suas palavras eram verdades claras, para que todos entendessem, para que todos pudessem absorver. Não era nada misterioso, mas era de forma muito clara, não como as palavras que eles estavam acostumados a ouvir, como ecos de doutrina, dos quais eram hipócritas aqueles que exigiam coisas absurdas para que o povo vivesse. Não, Jesus falou de coisas simples, mas estabeleceu o padrão da sua vontade. Ele apresentou as veredas neste Sermão do Monte, veredas de vida, veredas de uma vida agora que fazia toda a diferença. E isso, meus irmãos, é de fato aquilo que o sermão apresenta. Será, queridos, que nós estamos sido alertados acerca do que nós temos parado para ouvir durante a semana? O que é que nós temos ouvido durante a semana? Quem é que nós temos ouvido durante a semana? Será que nós temos dado ouvidos a tantas outras coisas diferentes daquilo que o Senhor, Ele estabeleceu no Sermão do Monte? E, meus queridos, olhando então para o verso 29, o texto sagrado diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Podemos observar, meus irmãos, que a autoridade das palavras do Senhor Jesus era algo de forma extraordinária. Não era apenas mais uma pessoa que profetizava, que falava algo. Não, mas era algo muito mais profundo,
era algo muito mais contundente. E esta voz está falando hoje aqui ao nosso coração. De fato, meus irmãos, nós podemos observar a explícita intenção de Mateus quando registrou tudo aquilo em denunciar a falibilidade dos ensinos dos escribas e dos fariseus. Os escribas, irmãos, eram aquelas pessoas copistas que copiavam a lei para que as pessoas tivessem acesso. Os fariseus eram doutores da lei que faziam com que o povo obedecesse à lei, mas eles criavam coisas que não tinha na lei para poder subjugar as pessoas, e eles mesmos não viviam aquilo. E aquilo Jesus já estava já no limite. E ali Mateus faz toda uma contundência neste último verso, falando então justamente sobre a apresentação denuncial da falência, da fragilidade dos ensinos dos escribas e fariseus. Os escribas tinham o hábito de basear as suas instruções em seus próprios raciocínios falaciosos e nos dogmas de alguns dos rabinos que eram instruídos, os quais Mateus então atribui a superioridade à palavra de Jesus. Olha só, irmãos, John Stott, pastor antigo, já falecido, mas que comentou acerca de tudo isso, e ele interpreta esta parte da narrativa de Mateus, centrando a sua atenção na pessoa do Mestre. Ele agora centra na pessoa de Jesus e o que podemos dizer sobre Jesus e a autoridade em sua excelência. Nesta mensagem de hoje, irmãos, eu estou descortinando aqui, abrindo, dando o pontapé inicial da série, trazendo para nós toda uma fundamentação de que tudo aquilo que nós vamos falar nos próximos domingos, nós precisamos entender, irmãos, que é palavra de Deus, que Ele tem autoridade para falar ao nosso coração. Nele nós podemos confiar, e as palavras dEle, nós temos uma grande expectativa que as nossas vidas sejam abençoadas durante esse tempo. E isso, queridos, John Stott, então, ele traz este interrogatório acerca da autoridade, da essência de Jesus, pois John Stott, ele apresenta no seu comentário Jesus como o soberano, sobre aquele que, apesar de andar por esta terra, apesar de não ter riqueza humana aqui, terrena, de bens nenhum, mas ele era o Senhor soberano sobre todas as coisas. Amém? Amém, irmãos? O Senhor é soberano, Ele está no comando de tudo, tudo está no controle das suas mãos, e nisso nós precisamos descansar. Não há nada na sua vida, nem na minha, que esteja fora dos olhares do Senhor, que esteja fora do controle absoluto do Senhor. Até aqueles que estão doentes, que hoje não puderam vir, o Senhor tem propósito. O Senhor tem propósito com cada visitante que chegou hoje aqui. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor tem propósito em cada um que nós estamos aqui, cada um de nós que viemos. O Senhor tem propósito do Covid-19 em outros que vierem por aí. Nada foge do controle absoluto do Senhor. Observe ainda que o Senhor Jesus é um Senhor dogmático. Seu conteúdo é dogmático, a sua autoridade. Ou seja, Ele tem um caráter absoluto. O caráter de Deus é o caráter que o Senhor Jesus ali, Ele vivenciou no meio do seu povo, implantando o seu reino. Observe que Ele também é um Senhor, é um Jesus de autoridade essencial divino. Ou seja, é um atributo exclusivo de sua natureza. Ele é divino, Ele é sem falha, Ele é santo 100%, Ele é perfeito. E assim, queridos, John Stott conclui dizendo que nós podemos encontrar a sua doutrina em várias partes da Escritura, ou seja, a autoridade de Jesus, ela é referendada desde o Gênesis até o convergir de todas as coisas lá no Apocalipse. O Senhor Jesus
é exatamente aquele que estava lá, com aquela multidão ali. E baseado então, irmãos, na ideia de apresentar o mestre do Sermão do Monte, John Stott discorre de maneira magistral a sua sublime autoridade. O Senhor Jesus, ele falava com a autoridade de mestre, ou seja, aquele que nos dá a verdadeira interpretação da sua vontade, a verdadeira vontade dele, a interpretação com entendimento acerca do que ele quer de vontade para a minha vida e para a sua. E meus irmãos, quanto a isso, não podemos ter dúvidas. Aquilo que o Senhor disser que a sua palavra diz acerca da nossa vida, se nós somos servos, crentes, fiéis, se nós vivenciamos uma fé vivida e verdadeira, eu preciso me humilhar, me consertar e viver uma vida que agrade a Ele, porque Ele é o mestre das nossas vidas. Não há outra saída. A outra saída é eu me rebelar. É quando o Senhor diz para mim: meu filho, eu quero que a sua vida seja assim. E eu simplesmente desconsidero. Então eu estou, em outras palavras, dizendo que eu não concordo com aquilo, que eu não faço parte daquilo, e que eu vou fazer um evangelho ao meu próprio modo, ao meu próprio jeitinho brasileirinho, como eu gosto de ser. Então, não tem outra saída. Vivermos então, irmãos, os aspectos da fé, quanto ao que nós olhamos então para a autoridade de Jesus, falando diante do Sermão do Monte, que vai falar, irmãos, sobre muitas áreas da nossa vida, e que nós estejamos preparados, que o nosso coração esteja de fato, irmãos, quebrantados e dispostos a ouvir Deus falar, porque nós não temos outra alternativa. Ou nós vivemos como aquele que é mestre sobre as nossas vidas, que interpreta claramente a vontade dele para a minha vida. Eu só tenho duas escolhas: ou eu vou obedecer e viver as bem-aventuranças que ele mesmo prometeu lá para a minha vida, para a minha família, para a minha caminhada aqui e principalmente para a minha vida eterna, ou então eu vou viver ao meu modo e vou assumir todas as responsabilidades de uma vida distante de Deus, porque os olhos dele penetram o mais profundo do nosso interior. Quem mais conhece a mim é o próprio Deus. É Jesus quem me conhece mais profundo do que eu mesmo. E eu tenho que fazer uma escolha. Mas John Stott fala, irmãos, a autoridade de Jesus como o Cristo que é Redentor. E aqui a coisa fica tão mais séria, porque, irmãos, observe uma coisa: a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor nosso Deus, pelo seu amor, enviou seu Filho para padecer na cruz, morrer, ressuscitar, para poder pagar pelas nossas vidas. Ele nos resgatou, Ele nos tirou do caminho que nos ia levar para a perdição eterna, e agora Ele nos fez agora povo de propriedade exclusiva de Deus. Pelo seu mérito na cruz, Ele agora nos fez nação santa. Pelo seu sacrifício na cruz, nós podemos crer no amanhã, numa viva esperança de que a minha vida agora ela tem um destino certo, que a morte aqui eu não preciso temer, eu sei para onde eu vou. Então o que é que eu vou fazer diante de uma realidade dessa? Se o Cristo que ali falou, irmãos, é o Cristo Redentor, que tem autoridade, porque disse: eu vim morrer por você, então ele é quem tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua. E eu preciso olhar para isso, irmãos, e não dizer como é que eu vou agora dar as costas para esta realidade. John Stott foi muito contundente, muito claro, quando ele diz no seu comentário: a autoridade do Cristo lá do Sermão do Monte é a autoridade do Cristo Redentor, que tem autoridade para falar. Mas ele também falou como juiz, como aquele
que apresenta consequências para quem desobedece às suas palavras. Essa história que Deus é amor, que Jesus, que nada, no fim vai dar tudo certo. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus tem uma proposta de vida para os redimidos. E tem uma palavra de julgamento que se sucederá no próprio livro de Mateus, no capítulo 25. Por favor, leiam depois em casa, devagarzinho, sem pressa. E você vai ver o Senhor Jesus, juiz, o que é que acontecerá. Assim, queridos, John Stott fala também sobre o Filho de Deus, que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e assim a palavra registra para nós. E isso, meus irmãos, nos coloca diante de uma segurança de que o Deus eterno deu a ele autoridade tanto no céu como na terra, e nesta sua autoridade ele fala ao nosso coração como o próprio Deus. Ele é a revelação do Deus Todo-Poderoso. Observe, irmãos, o Senhor, ele não apelou, irmãos, para nenhuma autoridade humana, nenhuma, ele é a autoridade. Ele não apelou para ninguém. Ele estabeleceu, irmãos, o raciocínio de fato para as convicções de seus ouvintes. Ele falou ao coração daquele povo. Quem sabe ele falou para os ouvidos apenas de alguns, que ouvem e rejeitam, como nós mesmos também vamos ao interior pregar o Evangelho. E quantas pessoas escutam a palavra e rejeitam no seu coração. Mas ele falou com esta autoridade, a fim de que, irmãos, o fundamento pelo qual ele exigia de cada palavra sua fosse então recebida, era a sua própria autoridade. Observe que o verso 28 que nós lemos, nós encontramos, irmãos, a primeira menção da palavra doutrina no Novo Testamento. E como tal, é significativo que ela se refira às doutrinas ensinadas por Cristo no Sermão da Montanha. Assim, Jesus então direciona seus ouvintes a conhecerem verdadeiramente a sua doutrina. A doutrina do Senhor Jesus. Não é a doutrina de uma igreja, não, é a doutrina de Cristo. O que é que Ele estabelece como vontade para que nós venhamos a viver e nos pautar nela. Eu quis propositalmente, irmãos, pregar nos 2 últimos versos do Sermão do Monte. Eu poderia ter pego o início, mas eu preferi pregar do final. Eu preferi pegar exatamente naquilo que foi o resultado daquilo que aconteceu quando Jesus terminou de falar tudo. As pessoas estavam impressionadas, estavam atônicas por tal autoridade. Eu preferi então pegar exatamente esse final, pregar nos 2 últimos versos, irmãos, para falar e preparar os nossos corações de que tudo aquilo que nós vamos falar nos próximos domingos serão justamente a doutrina em que o Senhor Jesus, o próprio Cristo, Ele estabeleceu para a sua igreja, para a minha vida e para a sua. Assim sendo, irmãos, então, por que devemos então, irmãos, estudar e ensinar e viver a doutrina cristã? Por que então nós devemos então nos curvar diante disso aqui? Porque irmãos, que o convite para a nossa vida pelo Sermão do Monte é que nós possamos olhar para os ensinos de Jesus e ver nele, nesses ensinamentos, ver no ensinamento, na doutrina do Senhor, um norte para a nossa vida. Porque muitos irmãos hoje estão vagando em suas igrejas, em seus segmentos, ou desigrejados, ou sei lá como é que eles queiram falar. Quantos irmãos estão vivendo ao seu próprio modo, pensando? O que é pensar? É pegando as partezinhas que as pessoas acham bonito e confortável para a sua própria vida e querem agora um evangelho ao seu modo. Isso é perigoso, isto é errado, isto é tenebroso. Isso levará muitos à perdição, porque estão enganados demais. E a doutrina, irmãos, é bíblica. A doutrina não está aqui para favorecer ao ego de ninguém.
A doutrina de Jesus, ela é uma espada. E essa figura de espada, ela traz de fato algo muito contundente. A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, não é para agradar ninguém, meus irmãos. A doutrina é para agradar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o direito de exigir dos seus salvos uma vida de acordo com a sua vontade. Os ensinos de Jesus, irmãos, não está aqui para favorecer a ninguém, nem a mim que aqui estou. Não, a ninguém, nenhuma pessoa. Os ensinamentos de Jesus, há uma linha estabelecida em que todos devem se submeter a ela. E isso pode ser duro para uns, menos duro para outros, mas nos encontraremos com ela, confrontando na nossa própria existência e dizendo para mim e para você: você precisa consertar essa área todo dia. Essa áreazinha aqui você está errando, tem que consertar. Jesus que lhe salvou não quer que você viva dessa forma. Essa outra parte aqui, não esqueça dela. Opa, essa daqui também. Ah, você não sabia que tinha que consertar essa daqui? Tem essa daqui também. Então vamos consertando a cada dia. E a palavra de Deus, ela vai nos moldando, porque o grande oleiro é quem faz o desenho do vaso, da forma. É assim que funciona, meus irmãos. E ou eu me curvo a isso, ou então eu vou andar com as minhas próprias pernas e vou colher as minhas próprias consequências daquilo que eu vivo. O convite esta noite, queridos, é para que nós nos curvemos, que nós consertemos a nossa vida naquilo que Deus está falando, porque Ele é o nosso Senhor. E Ele estabeleceu um momento tão rico desse, para que nós venhamos a refletir justamente na sua vontade sobre as nossas vidas. Mas então, irmãos, por que nós devemos então estudar e viver esta doutrina? Porque nós não podemos perder tempo, irmãos, com coisinha aqui, com coisinha ali, com detalhe daqui, com detalhe dali. Um empecilhozinho do tamanho de nada é o suficiente para nos tirar do propósito. Não é assim que funciona. Nós precisamos, irmãos, amadurecer de fato. Observe que eu preciso estudar, ensinar e viver esta doutrina que o Senhor nos ensinou, porque revela de fato a verdade sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre as Escrituras Sagradas, sobre a salvação, sobre a nossa humanidade e fragilidade, sobre o pecado que há em nós e tantos outros eventos futuros que nós precisamos compreender, dando-nos, irmãos, uma perspectiva correta. E qual é a nossa perspectiva? Será que ela está correta? Qual é a nossa perspectiva de vida com este Deus que se relaciona com o seu povo? A coisa mais fácil do mundo, irmãos, é a gente querer se enganar e maquiar as coisas para poder dizer, está tudo legal, e por dentro está tudo errado. Quem é que sabe mensurar isso? Os olhos do Senhor que estão vivos sobre nós. A sua palavra diz que Deus é Espírito e os seus olhos estão sobre a terra, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a verdade não é aquilo que é apenas do que eu falo, não. A verdade está muito mais ligada com aquilo que eu vivo em relação ao Senhor. E assim, queridos, nós precisamos de fato ter perspectivas verdadeiras daquilo que o Senhor estabelece para nós. Precisamos estudar, irmãos, e viver a palavra, porque ela revela a obra da redenção de Deus, ou seja, é o Deus que nos tirou do nosso cativeiro,
nos redimiu, nos resgatou do império das trevas. Ou seja, é a verdade que nos leva à salvação. Precisamos, irmãos, estudar as Escrituras, compreendê-la com a ajuda do Espírito Santo e vivê-la de forma muito clara, porque Ele nos dá instruções sobre o que nós devemos fazer e viver para a sua glória. E isso, meus irmãos, é algo que mexe com a nossa essência de viver. Eu deixo de ter o direito que eu acho que eu tenho sobre mim. E agora eu passo agora a viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Não, pastor, mas é porque eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu sou desse jeito mesmo. E quem quiser que me aceite assim. Certamente não houve um verdadeiro encontro com Jesus. Porque quando Jesus chega na vida do homem, verdadeiramente ele se quebranta todinho. Ele é moldado, transformado, modificado, aperfeiçoado. E Deus é visto e refletido no seu rosto, na sua vida. O Sermão do Monte, irmãos, apresenta-nos então e nos torna conscientes daquilo que nós somos. Nós devemos, irmãos, primeiro conhecer a verdade, para que nós possamos nos ver diante do Senhor, o nosso Deus. Precisamos então estudar a palavra e vivê-la, irmãos, na doutrina daquilo que o Senhor Jesus ele falou e que deixou seus ouvintes tão atônitos, porque Ele nos capacita a defender a verdade contra o erro. E a doutrina bíblica aumenta e fortalece, irmãos, a nossa fé. O que é um crente com a fé frágil? É um crente que não conhece a doutrina da palavra de Deus. Quando o crente não conhece, então a fé dele é fraca, quase parando, quase no fim, porque ele não conhece a verdade das Escrituras. Não queiramos, irmãos, colocar a nossa verdade na verdade da palavra. Não. A minha verdade não vale nada em relação à verdade das Escrituras. Nunca esqueçamos disso. E assim, queridos, é confrontante, mas é libertador, é verdadeiro, e por ele nós podemos ver o quanto esse padrão é contracultural a despeito daquilo que nós encontramos no nosso tempo. Nós estamos prontos e dispostos a viver esta doutrina? Esta é a grande pergunta da noite. Os ensinamentos ditos por Jesus no Sermão da Montanha, estamos dispostos a vivê-los? Estamos dispostos a de fato entrarmos neste parâmetro de obediência? Será que nós estamos dispostos a dizer assim: Senhor, o que for para que eu precise abrir mão para que a Tua vontade prevaleça sobre mim, me diga que eu quero fazer. Isso pode custar quanto custar, eu quero Te obedecer. Será que nós estamos com essa disposição? Será que nós estamos prontos a abrir mão daquilo que mais nós gostamos, humanamente falando, para que os ditos de Jesus eles prevaleçam na nossa vida? Ou vamos viver na mediocridade religiosa até o dia em que nós vamos nos despedir desta realidade para uma realidade eterna e não termos certeza se estaremos com o Senhor? Observe, irmãos, que conclusivamente o Sermão do Monte entende-se muito bem a colocação da chamada parábola de dois fundamentos, que é uma das que nós vamos estudar no finalzinho. Nós vamos falar sobre ela, que é exatamente a parábola sobre a casa na rocha e a casa sobre a areia. Quem trabalha com construção civil aqui sabe, toda construção precisa ser bem fundamentada. Se for fazer uma construção em uma estrutura frágil, a casa vai cair. Mas se for bem construída, em alicerces bem fundamentados,
a casa prevalecerá. Assim, queridos, é exatamente nesta parábola que nos coloca diante de um discurso de Jesus no Sermão do Monte, sob a dupla perspectiva de bênção e de maldição. Onde nós estamos construindo a nossa caminhada? A nossa fé está sustentada em quê? Será que é em um cargo da igreja? Será que é nos meios em que nós gostamos da conversinha? Será que a nossa fé está sustentada somente porque é bacana estar na igreja? É massa, domingo à noite e tal, vou lá, o louvor é top, e tal, aquela climatizada, é bom, gostoso de estar. Em que nós estamos fundamentando a nossa fé? A nossa fé está segura em quê? A nossa fé está em quê? Nas bênçãos que Deus dá? Será que não seria mais interessante fundamentarmos a nossa fé no Deus da bênção do que na bênção que o Deus tem para nos dar? Em que está fundamentada a nossa fé? Em que? Precisamos, irmãos, avaliar isso. Porque se a nossa fé não estiver fundamentada na rocha, a casa vai cair. E grande será a sua ruína, assim diz o texto sagrado. Diferentemente, irmãos, do salmista no Salmo 40, que diz que o Senhor tirou ele de um charco de lama, um tremedal de lodo, e firmou os seus pés sobre a rocha. Porque na rocha existe fundamentação. Na rocha tem fundamento. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir as tentações, pode vir as propostas, os convites. Você e eu estaremos firmes. Se for na areia, estamos perdidos. A casa vai cair. E esta, irmãos, é uma realidade de vida. Jesus não veio para o Sermão do Monte falar para aquelas pessoas só para dar uma de o cara, só para um discurso bonito. Não. Ele veio trazer verdades e convicções de coisas eternas e não de coisas terrenas. O Senhor está, irmãos, de fato, interessado na nossa alma, está interessado na nossa existência, em que nós estamos firmando a nossa fé. E assim, meus irmãos, nisto há, de fato, há este paralelismo claro com o final de outros trechos de cunho contidos na Escritura. A lei é a palavra de Deus, mas isso gera uma vida de santidade, de busca a esse Deus. Não é só conhecer, mas é viver. Não é só entender o que é certo, mas é fazer o que é certo. Isso doa onde doer. Isso pode sacrificar-nos como for. Precisamos tomar, irmãos, atitudes verdadeiras, de acordo com aquilo que Deus Ele estabelece para nós na sua palavra. E aí, meus irmãos, o Sermão da Montanha, ele trata justamente isso, pois de um recurso comum para sublinhar a inter-relação da sua vontade para conosco, ele apresenta-nos o ouvir e o praticar. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Assim ensinou Tiago, no livro de Tiago. Precisamos ouvir e precisamos praticar. Conclusivamente, irmãos, eu queria encerrar esta reflexão nesta noite, dizendo um pouco, irmãos, acerca daquilo que nós vamos ver durante esse tempo. E no final eu quero fazer algumas perguntas e eu queria que o louvor cantasse uma canção, juntamente com a igreja, tá? Meus irmãos, nós vamos começar, queridos, falando de coisas lindas e maravilhosas, que são as bem-aventuranças.
Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. Isto é bom? Isto é maravilhoso. Falar sobre as bem-aventuranças é algo esplendoroso, rico, valioso. Todos nós, eu não vou nem fazer essa pergunta, todos nós queremos ser bem-aventurados. Mas vamos ver o que é que precisa acontecer para podermos beber dessas bem-aventuranças. Observe que nós vamos falar, irmãos, sobre os ensinamentos acerca do que é ser sal e luz neste mundo, neste aqui agora. Será que estamos sendo sal e luz verdadeiramente? Nós vamos ver, irmãos, ensinamentos maravilhosos sobre ira, sobre adultério e divórcio. Nós vamos falar sobre juramentos e vingança, como também amar os inimigos, que é difícil e desafiador. Mas o que é que a palavra fala sobre isso? Está dentro do pacote, amados irmãos. Amar os inimigos está dentro da conta. Orar por eles. Vamos refletir, irmãos, em outro momento sobre esmolas, sobre a oração do Pai Nosso. Será que vivemos de fato os parâmetros da oração do Pai Nosso? Ou somos apenas religiosos que aprendeu isso como um decoreba e aí a gente fala aquilo ali, desprovido de comprometimento algum com aquele conteúdo? Precisamos fazer estas perguntas. Vamos refletir, irmãos, sobre o ensinamento de Jesus sobre o jejum, sobre juntar tesouros no céu. O que é que nós temos guardado no céu? O que é que nós temos feito neste sentido? O quê? Ou estamos juntando tesouros apenas aqui e achando que um dia, quando a gente partir, vai levar tudo? Meus irmãos, precisamos acordar em relação a isso. Vamos falar, irmãos, sobre a luz do corpo, sobre servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vamos servir a Deus, ou não vamos servir a Deus. Não dá para passear lá e cá. Não tem coluna do meio. É que nem o apóstolo João fala: ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. Vamos falar, queridos, neste tempo de trajetória do Sermão do Monte, sobre as preocupações terrenas, sobre julgar o outro. E por fim, o Senhor Jesus nos apresentará quem é que vai entrar no reino dos céus. Queridos amados, eu faço uma pergunta: qual é o valor dessa doutrina para a nossa vida? Qual é? Será que nós, no final desta série, nós vamos, de fato, modificar as nossas prioridades? Ou vamos permanecer como surdos ao som da palavra e vamos tocar a vida do jeito que a gente está mesmo? Ela nos faz ter um conhecimento, irmãos, verdadeiro acerca de quem Deus é. Ela é indispensável para a nossa salvação no seu desenvolvimento. Estas palavras, irmãos, ela nos conduzirá a uma atitude e um viver digno de quem verdadeiramente foi transformado pelo poder salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, queridos, ser discípulo de Jesus Cristo é muito além. Olhe, prestem atenção que este finalzinho eu vou encerrar com esta expressão. O pessoal do louvor, se quiser vir para cá, pode vir já. Ser discípulo de Jesus é muito mais além de um performance.
Ou seja, uma performance é aquilo que eu apresento. Ser discípulo de Jesus está muito mais além desta performance. E está ligado intimamente à convicção implementada no coração pelo Espírito Santo. E concretiza-se quando nós respondemos sim ao seu chamamento. O Senhor, Ele nos chama. E quando eu digo sim, eu estou pronto a me submeter. E aí eu serei um discípulo. Observe, queridos, que será que Ele está chamando alguém hoje aqui a um viver transformador pela sua palavra? Será que no nosso meio, aqui mesmo, no culto hoje, será que alguém tem ouvido a voz do Senhor? A voz do Senhor chamando o coração a um viver transformado, a um viver agora que faz a sua vontade, a um viver de entrega completa, para viver em adoração a esse Deus, certo de que a sua vida pertence a Ele. Se tem alguém no nosso meio, vem aqui na frente agora, aproveite essa oportunidade. O Senhor, Ele está te chamando. O Senhor está falando aos corações. O Senhor está bradando, está convidando. E eu louvo a Deus, porque nesta abertura de série, aqui neste domingo, que está frio, o Senhor salva mais uma de suas filhas que vem ali agora. Para a glória de Deus, essa jovem decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Traga ela aqui, Wilma, venha, pode subir. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E ela continua salvando, ela continua transformando, ela continua realizando vivicamente os efeitos dela. Amém? Maria Rita? Rita Maria? Ana Rita. Eu só me lembrava de Rita, não sabia o sobrenome. Meus irmãos, essa jovem aqui é sobrinha da nossa irmã Wilma. Eu penso que é prima de Will, não é? Ou seja, a família está sendo alcançada, não é? Pelo poder salvador e transformador. E meus irmãos, a Bíblia fala que hoje é a festa do céu por um pecador que se arrependeu e que se entrega agora às mãos do Senhor, nos braços dele, para viver agora uma realidade de vida de acordo com aquilo que o Senhor Jesus, Ele diz em sua palavra. Porque há bem-aventuranças, há felicidade, há alegria de viver, há esperança construída pelo Espírito Santo dentro deste coração, e como também tantos outros aqui, de que um dia nós estaremos com Ele na glória eternamente, para todo sempre. E isso, meus irmãos, não tem preço. Isso não tem nada que venha a pagar por isso, pois a ação do Espírito Santo, ela é única e ela é exclusiva. E eu queria que a igreja ficasse de pé para a gente orar por Rita, Ana Rita, 15 anos, 16 anos de idade, uma jovem, não é, que se achega aos caminhos do Senhor pelo seu chamamento. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ela. Amém? Pai santo e eterno Deus, nós não temos, ó Deus, palavras, Pai, para te agradecer, Deus, pelos teus grandes feitos, ó Pai, nesta igreja, nas nossas vidas, e hoje, ó Deus, na vida de Ana Rita. Pai santo e eterno, esta jovem de 16 anos, que, ó Deus, toma esta decisão, Pai, por ouvir, ó Deus, o teu chamamento, ó Deus, já há algum tempo que vem visitando a tua casa, a tua igreja aqui,
E hoje, ela faz, ó Deus, publicamente, ó Pai, a sua profissão de fé. Ela diz agora, ó Deus, publicamente, que a sua vida te pertence. Nós louvamos a Ti, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu favor, ó Deus, imerecido, pela Tua graça salvadora, que continua salvando, ó Deus, neste lugar, Pai. Ó Deus, ser com ela, Senhor, na sua caminhada, que ela seja fortalecida, ó Deus, nos momentos de sua vida, que, ó Deus, ela continue sendo, ó Deus, uma bênção na sua família, que ela seja, ó Deus, de fato, um acesso, ó Deus, para que a Tua palavra, ela adentre no seu lar, na sua casa, e que, ó Deus, não fique somente nela, mas que, ó Deus, ela possa dizer, ó Pai, como o Teu filho Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos por isso, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este momento tão rico, tão maravilhoso, e que nos alegra o coração da igreja, e que possamos, ó Deus, assim, sermos cada vez mais, Pai, apaixonados, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, pelos efeitos, ó Deus, maravilhosos que ela tem produzido na nossa vida, na nossa igreja, e hoje, ó Deus, na vida de Ana Rita. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a vida dela, preserva, ó Deus, fortalece a sua fé na sua caminhada. Esta é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, minha irmã. Pode sentar.